de o que fazer enquanto a gente espera, né? Essa é a conversa que nós vamos ter hoje, porque eu estou em travessia, não sei você, eu estou em busca das promessas que Deus tem para mim, eu estou construindo, estou trabalhando com foco na visão que Deus me deu, e nessa caminhada, enquanto a gente ainda não está no lugar que a gente gostaria de estar, mas também não está mais onde a gente estava antes, muitas vezes é um momento de espera. E o que a gente faz enquanto espera? Qual é a atitude correta desse esperar, desse ainda não, né? Porque quando a gente está nessa construção, nós estamos no ainda não. No já, mas ainda não, que é uma definição de reino de Deus. Mas nós vamos conversar sobre isso hoje. Então, se você conhece alguém que pode ser abençoado por essa conversa, vai no aviãozinho aí e encaminha para essa pessoa. Amém? Deixa eu só compartilhar aqui que eu esqueci de avisar no Insta. No WhatsApp. Pronto. E eu quero começar falando com você o porquê da onde surgiu essa conversa, né? De onde que surgiu essa ideia de espera. Boa tarde, Emanuela, Monique, Gisele, Brenda, boa tarde, meninas. Meninas não, tô me acostumando a não chamar mais vocês de meninas, mas de mulheres. Somos mulheres e não meninas, amém? Então, da onde surgiu isso? Ontem foi o último encontro de mentoria, né? Onde eu atendo individualmente cada aluna minha. E aí eu abri a sala do Zoom e tava esperando. E aí tirei uma foto, assim, despretensiosa. E postei nos stories. E coloquei uma legenda assim: o que você faz enquanto espera? E depois me veio à mente assim: você se distrai ou se prepara? E quando eu coloquei isso, né, me veio... Depois que eu postei, eu fiquei refletindo muito naquilo, né? Porque realmente, enquanto estamos esperando, nós podemos ter dois tipos de atitude. Quem está se distraindo nessa espera e quem está se preparando nessa espera. E aí, depois disso, a Sibéria, uma mentorada minha, ela respondeu story compartilhando sobre Gonzaguinha, não lembro se é Gonzaguinha, mas um músico do Nordeste que tem uma música em que nessa música ele fala sobre aproveitar a dor. Tá contando sobre o trabalho de parto de uma mulher e fala para ela aproveitar a dor, porque a dor do parto ajuda, né, na expulsão do bebê, no momento ali expulsório do parto, para aproveitar a dor. E aquilo, sabe, ficou reverberando assim dentro de mim, esse comentário. E aí eu tive a ideia de trazer aqui pra gente conversar sobre isso. Porque isso coincide também, eu estava fazendo um propósito, né? Hoje é o último dia desse propósito, em que eu me propus a ler Êxodo e me abster de algumas coisas. E por quê? Porque eu estava buscando uma resposta de Deus. E nessa espera, muitas vezes, eu criei roteiro para Deus, porque esperar é muito difícil, né? E eu queria até ouvir você, para você também é? Como é que é esperar para você? Porque tem gente, talvez tenha alguém que eu não conheço, né? Mas talvez tenha alguém que esperar é tranquilo, beleza, eu espero. Meu marido, conheço sim, meu marido. Para o meu marido, esperar é muito tranquilo, ele não gera ansiedade nele. Ele realmente descansa no Senhor. E em mim isso gera uma agonia, né? E aí eu tive a ideia de trazer essa conversa aqui pra gente. E como essa conversa começou? Espera é um dos trabalhos mais difíceis, para mim também, irmã. Para mim também. É difícil esperar. E a espera, ela é difícil porque... pela sensação de impotência que gera, né? Mas nós vamos conversar sobre isso. E aí eu queria começar a nossa conversa aqui, porque como todo esse assunto surgiu de eu esperando realmente como elas chegarem, né? As minhas mentoradas chegarem, não que elas estavam atrasadas, elas são bem pontuais, mas eu abro a sala um pouquinho antes e aí
espero a hora de dar, né? A hora do encontro. E aí eu tava esperando, e aí fiquei pensando, né? Depois que eu coloquei, o que você faz enquanto espera? Porque nós podemos, por exemplo, estar numa fila e a gente vai esperar a nossa vez. Tô aqui na fila, né? E tô esperando chegar a minha vez, né? Eu tenho passado até mal, Emanuela, né? A gente fica ali naquela fila esperando a nossa vez. Mas as pessoas têm diferentes reações nas filas, né? Tem gente que fica conversando, tem gente que fica no celular, agora a maioria fica no celular. Outras pessoas leem, né? Agora, todas estão esperando. Todas estão nessa espera. E existem duas atitudes, assim, nessa espera. Tem a atitude de vou me distrair para o tempo passar mais rápido. Então, é aquela pessoa que fica jogando joguinho no celular, né? Que vai assistir série no metrô, porque quando a gente está no transporte, né? Aqui, o transporte que eu mais pego é metrô. Quando eu vou... Porque eu quase não saio de casa. Então, quando eu tenho que me deslocar, eu gosto de me deslocar de metrô ou de Uber. E aí, o metrô é um lugar bem assim, né? Que as pessoas estão no celular, se distraindo. E na maioria das vezes, se distraindo, porque pro tempo chegar mais rápido, porque ficar ali esperando sem fazer nada, ai Jesus, que agonia, né? Parece que vai durar uma eternidade. Então a gente tem a sensação de que precisa se distrair pro tempo passar mais rápido. E eu não tô falando nada contra isso, nada contra você jogar joguinho, nada contra isso. Mas existe uma outra atitude que é o usar aquele tempo melhor, usar aquele tempo intencionalmente. Então, ao invés de eu estar me distraindo na fila, né, para o tempo passar mais rápido, eu estou usando aquele tempo da espera. Eu estou ali lendo o livro, já é uma forma de eu estar usando esse tempo de maneira mais intencional. Ainda que eu esteja no celular, eu estou ali intencionalmente para fazer alguma coisa. Eu não estou para me distrair. Então, eu vou aproveitar aquele tempo para mandar mensagem, para responder meu WhatsApp. Eu estou usando o tempo de maneira intencional. Também, quando eu estou ali, ainda conversando com outras pessoas, ao invés de puxar papo só para me distrair, eu vou, se você é um evangelista na veia, né? Eu vou começar a conversar com a pessoa, porque vai que surge a oportunidade de eu compartilhar Jesus. Eu não sou essa pessoa evangelista na veia, né? Eu geralmente não puxo papo em fila. Mas as pessoas é uma forma de você usar esse tempo de maneira intencional. E aí, pegando essa analogia da fila, eu queria pensar a nossa vida. Porque eu não tô aqui minha intenção aqui não é conversar sobre como você usa o seu tempo da fila e nessa situação. Eu quero falar do tempo da espera, de quando nós estamos esperando algo acontecer, algo se realizar. Então, aqui no meu perfil eu falo muito de vida profissional, né? Meu foco principal aqui é vida profissional. E vida profissional por quê? Porque meu interesse, meu propósito é ajudar você a viver para a glória de Deus. A colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a minha intenção aqui no meu trabalho. E a vida profissional, ela é estratégica nisso. Por quê? Porque é na nossa vida profissional que a gente usa a maior parte do nosso tempo. É um lugar onde eu expresso meus dons e talentos. É um lugar onde eu sirvo ao próximo. É um lugar onde eu posso conhecer pessoas não cristãs para compartilhar o evangelho. Então, a nossa vida profissional é muito estratégica, para que eu, através dela, sirva ao reino. Se a minha vida profissional estiver alinhada à vontade de Deus para mim, é grande chance, é 80% de chance de toda a minha vida estar, sabe? Então, aqui o meu foco principal é a vida profissional. Então, talvez você esteja, assim, em busca de uma realização profissional. Me conta aqui nos comentários, se você puder, qual é o seu objetivo na sua vida profissional. Se você me segue aqui, provavelmente você almeja alguma coisa na vida profissional. Ou alinhar mais ela à vontade de Deus, alinhar sua vida mais à vontade de Deus,
Ou você está buscando uma realização profissional, né? Você quer fazer alguma coisa, mas não sabe o que. Qual é a sua situação profissional? Compartilha aqui comigo. Terminou ontem a faculdade, Monique? Parabéns, parabéns, grande feito. Faculdade de quê? Compartilha com a gente. Então, assim, eu na minha vida profissional, eu tenho objetivos, né? Eu comecei a trabalhar aqui na internet, assim, focadamente, em 2020, com isso, e Deus me mostrou algumas coisas, né? Pedagogia, parabéns. Deus me mostrou algumas coisas, me deu algumas direções. Então, quando eu comecei, eu tinha uma visão. E há algum tempo, Deus vem me chamando, assim, para que tem coisas que precisam mudar. Então, de uma maneira geral, a gente busca crescimento profissional, a gente busca alinhar, ajustar, trabalhar com aquilo que a gente realmente gosta, com aquilo que é o nosso chamado. Nós temos objetivos, né? Eu imagino que ninguém que esteja aqui, não, minha vida tá ok, não preciso melhorar nada, tá tudo 100%, ninguém. Porque uma das coisas que eu aprendi nesse meu propósito, estou hoje concluí o propósito de 40 dias, a travessia, o êxodo. E uma das coisas que eu percebi, que eu descobri, é que nós estamos sempre em travessia. Sempre. Esse é um estado natural, né? Alinhar mais à vontade de Deus. Amém. Ainda não sabe. Amém. Nós estamos sempre em travessia, né? Nós estamos sempre... A gente tem... Para aterrar isso, assim, nós estamos ainda... todas nós estamos em travessia eterna. Nós já não estamos presas no reino das trevas e não estamos ainda no reino pleno do seu Filho amado, né? Nós estamos nesse momento onde o reino já é, mas ainda não. O que significa isso? Nós já vivemos o reino de Deus, porque assim na terra como nos céus nós podemos viver já, mas ainda não em plenitude. Então, todas nós... Isabelle, quanto tempo! Que bom te ver, irmã. Nós já estamos aqui no reino, mas ainda não. Então, nós sempre estamos em travessia, tá? Eu tenho muita coisa para falar aqui, deixa eu ir mais focada. A Dani tá falando, fiz pedagogia, terminei em 2020. Mas fiquei em casa por causa da pandemia para ficar com meus filhos 10 e 8 anos. Mas estou sem rumo, um pouco arrependida da faculdade. Talvez ainda você não tenha encontrado como usar essa sua formação, né? Como usar exatamente a sua formação. Estamos sendo transportados. Estamos nessa travessia. E na nossa vida aqui, né, sem falar da eternidade, na nossa vida aqui, nós sempre estamos em travessia porque sempre buscamos algo melhor. Nós sempre estamos querendo sair do lugar em que estamos para um lugar melhor. Então, nós estamos sempre em travessia. E essa travessia envolve espera. Envolve esse momento em que eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir, né? Nem que seja assim, nem que o lugar que você quer ir seja, eu quero descobrir o que eu fazer, o que eu quero, né? Mas nós estamos saindo da onde estamos e indo para onde desejamos. Sempre estamos. E nesse período é o período da espera. Então, esse período em que eu ainda não estou vivendo aquilo que eu gostaria, aquilo que eu almejo, aquilo que Deus me prometeu, eu estou esperando essa promessa se cumprir. Mas como você vive esse tempo de espera? Como que você está nessa travessia? Você está se distraindo, e aí eu volto à analogia que eu fiz da fila. Você está se distraindo, né? Tô aqui, vamos ver o que vai. Enquanto não acontece isso, eu vou me distraindo. E que formas a gente se distrai? A gente se distrai fazendo qualquer coisa. É a maior forma que eu vejo a gente se distrair nesse período da espera. Fazendo qualquer coisa porque eu não sei ainda o quê. Então foi até o que eu respondi no direct, nos stories, um dia desses. Uma irmã que mandou, ela para mim o caso dela é bem exemplar disso. Ela falou que ela saiu do emprego
porque ela quer se realizar profissionalmente. Então pode ser qualquer coisa, até vendendo sacolé, foi o que ela falou. Mas se eu me sentir realizada, ótimo. Mas como eu ainda não sei o que é, eu tô estudando para concurso, para passar para qualquer concurso. Então, para mim, isso é o exato exemplo do se distrair. Então, como eu ainda não sei o que eu quero, né? Uma cacofonia aí. Como eu ainda não sei exatamente o que, eu vou fazendo qualquer coisa aqui. É a mesma coisa de eu estar na fila jogando um joguinho. É só pro tempo passar. Essa não é a melhor forma da gente usar o nosso tempo de espera, né? Não é a melhor forma eu me distrair. Enquanto eu ainda não sei, deixa eu ir fazendo qualquer coisa aqui. Isso não é a melhor forma. Por que não é a melhor forma? Porque não é a forma onde eu estou usando o meu tempo intencionalmente. Pegando o exemplo dessa irmã. Ela quer se realizar profissionalmente. E aí ela está estudando para passar em qualquer concurso. Qualquer concurso não vai realizar. Não vai gerar essa realização profissional. Então, mas a gente tem a necessidade de estar fazendo qualquer coisa, porque aí parece idiota, assim, idiota é uma palavra horrível, mas parece que não parece que é melhor eu estar na fila, jogando joguinho, passando fio aleatoriamente, me distraindo, do que estando na fila. Olhar o que está acontecendo, observar as pessoas, como elas estão fazendo, estando na fila. Eu posso simplesmente estar na fila. Mas pra gente parece que é absurdo isso, né? E aí lembra que eu tô fazendo uma analogia com as nossas esperas, tá? A irmã tá falando, eu tô esperando a restauração do meu casamento. Fiz cursos na área, li livros, para quando tiver ele de volta, não errar novamente. Amém, irmã. E aí, você, Thaís, está dando um exemplo do se preparar, que é o outro jeito da gente esperar, né? Então, eu tenho duas formas de passar pela espera. Deixa eu botar aqui o tempo para eu não me perder. Eu tenho duas maneiras de passar por esse período de espera, onde eu espero minha promessa se realizar, me distraindo ou me preparando. Então eu estou me distraindo quando eu estou fazendo qualquer coisa porque eu não sei o que fazer. Então eu estou fazendo qualquer coisa. E essa qualquer coisa, ela pode até ser uma coisa positiva, não é que aquilo é ruim. Mas não é o que vai me levar para onde eu quero ir. Por exemplo, eu quero uma vida profissional mais realizada, né? Eu quero uma vida profissional mais realizada porque eu tenho um desejo assim meio confuso ainda de trabalhar com mulheres, por exemplo. Um desejo assim mais ou menos de trabalhar com mulheres. Então, eu quero trabalhar com mulheres. Mas como eu não sei ainda como trabalhar, deixa eu ir aqui, sei lá, fazer concurso público. Percebe como é se distrair? Porque isso aqui não vai me levar para lá. Mas eu tenho a necessidade de estar fazendo alguma coisa. E aí, para não ficar não fazendo nada, eu faço qualquer coisa. Mas isso não é inteligente, por quê? E não é inteligente e não é santo. Porque o meu tempo é um dom precioso que Deus me deu. E eu devo usá-lo de maneira intencional. Mais uma vez, eu não estou falando contra joguinhos, contra distração, contra ócio. Não é isso. Mas eu estou falando quando a gente, muito pelo contrário, quando ao invés de não fazer nada, eu estou fazendo qualquer coisa. E aí eu ando cansada e nem tem espaço para o novo vir. Mas aí não é nem isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre o se distrair e sobre o se preparar. Porque aí é uma maneira inteligente de eu usar o tempo de espera. Como a Thaís aqui falou. Enquanto a promessa não vem, eu estou estudando para que quando eu chegar lá, eu não cometa os mesmos erros. Isso é uma maneira inteligente de eu usar o tempo. O tempo de espera.
Porque o tempo de espera, ele é caminho. Tem uma música do Palavra Antiga, na verdade é o título do CD, que é Esperar é Caminhar. Esperar é caminhar, é o tempo da espera. E aí é o que a Sibéria trouxe, compartilhou ontem pra mim, no direct, né? Que eu compartilhei nos stories. Quando a gente tá em trabalho de parto, tem a dor. E aí o inteligente não é tomar um analgésico, é aproveitar aquela dor. Porque é aquela dor que vai fazer com que eu empurre o bebê para o bebê nascer. E eu tô falando isso sem nenhuma experiência de causa, né? Eu pesquisei muito, mas infelizmente não consegui ter parto natural. Foram 2 cesáreas, né? Mas eu pesquisei muito sobre parto natural, que eu queria ter parto natural. Do tipo assim, sentada, em pé, né? Do jeito que fosse. Mas enfim... Existe esse tempo da espera. E aí a gente pode estar se distraindo. Isso entra na forma de trabalho fazendo algo. Não entendi, irmã? Deixa eu ver aqui vocês comentaram antes de eu ir para o segundo ponto. Você é muito pontual nas suas colocações. Ai, que bênção. Mas quando as contas não entendem o esperar. Ótimo. Ótimo a sua questão, Graciene. Porque quando as contas... Eu não tô falando assim, eu quero trabalhar com aquilo. Eu sonho em trabalhar com mulheres. Então eu vou ficar aqui esperando, só me preparando para quando esse dia chegar. Não, né? Porque eu tenho as minhas necessidades de hoje. Mas quando eu preciso trabalhar com qualquer coisa para pagar as contas. Ótimo, isso não é me distrair. Isso é ser intencional para suprir a minha necessidade. Isso não é se distrair. Agora, isso é o que eu chamo na mentoria de trabalho patrocinador. É o meu patrocinador. É esse trabalho aqui que vai pagar minhas contas e vai financiar a construção da vida profissional que eu realmente desejo. Isso é ser intencional. Agora, quando eu estou me distraindo, quando eu pego esse trabalho que era para financiar o meu sonho e eu faço tantas dívidas comprando coisinhas como se eu já estivesse na minha terra prometida. E aí aquele trabalho que tinha um propósito claro de financiar a construção da minha vida profissional, ele se torna uma prisão. E aí ele virou uma distração, né? Porque eu fiquei ali, perdi a perspectiva. Então existem 2 formas, né? Eu estar me distraindo nessa espera ou estar me preparando. E como eu me preparo? Peraí, eu quero aquilo lá. Eu quero construir essa vida profissional. Eu vou estudar, eu vou ler livros. Vou dar o meu exemplo. Eu estou agora, nesse exato momento, com a intenção de voltar para o doutorado. De voltar para o doutorado não, né? De fazer doutorado, de voltar para a minha vida acadêmica. De fazer doutorado. Mas eu ainda não sei exatamente quando, não sei exatamente como, não sei ainda exatamente o que, não sei. É meio nebuloso ali no meu futuro. Mas o que eu tô fazendo enquanto eu tô esperando? Eu tô lendo livros da área, eu tô voltando a ler livros da minha área, tô entrando em contato com antigos colegas, perguntando como é que né? Peguei o contato do meu orientador do mestrado para entrar em contato com ele, para marcar uma conversa, entende? Eu não tô me distraindo. Quando eu vou folhear coisas, eu vou pesquisando programas de doutorado para ver como é que tá. Eu não estou me distraindo, eu estou me preparando nesse tempo em que ainda não estou lá. Então, eu queria que você avaliasse a sua vida. Você está no momento de espera. Você está se distraindo ou se preparando para esse lugar que você quer chegar? Isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. É a introdução dessa live. Porque onde eu quero chegar mesmo e da onde vem
essa necessidade de fazer algo. Porque o título que eu coloquei para a live foi o que fazer enquanto esperamos. Beleza, você pode se distrair ou você pode se preparar. Se distrair nunca é o melhor. Se prepare. Agora tem uma outra pergunta que é ir um pouquinho mais fundo nessa questão. Por que você precisa estar fazendo algo? E aí que eu quero chegar, né? De onde vem essa necessidade de estar fazendo? Por que que a gente não pode, e eu tô falando do que Deus mexeu em mim também nesses 40 dias. Por que que a gente não pode apenas esperar? Por que que a espera não pode ser espera? Por que que essa palavra, né, gera um incômodo? Gera um cutuque, assim, né? Um catucar, sabe? É necessário ir costurando as roupas enquanto espera para a próxima estação. Ótimo, Rosângela, boa analogia. Mas aí eu quero conversar, né, sobre essa necessidade. Porque às vezes o que Deus está nos convidando é para a espera. E aí, voltando, eu dei a primeira analogia da fila, né? Onde a gente pode estar se distraindo ou se preparando. Mas eu quero agora pensar na analogia do parto. Não do parto necessariamente, mas da gestação. Olha como que acontece a gestação, né? Você é engravidada de algo. Eu quero fazer uma analogia, então me perdoem porque é algo que ainda não está muito assentado aqui. Eu estou refletindo junto com vocês. Assim como a gente engravida de um filho, muitas vezes a gente está grávido de uma ideia, de um projeto, de um sonho, né? Nós estamos grávidas disso. E quando a gente está gerando um filho, a gente não faz nada. A gente só espera. O filho está crescendo ali e você não está preocupada. Peraí, agora eu vou criar o pé. Agora eu preciso, preciso me preparar porque eu vou criar o pezinho dele. Agora eu estou fazendo o pulmão. Peraí, deixa eu escolher o olho. Não! O filho, ele vai sendo gerado sem esforço nenhum. Sem nenhuma participação ativa sua. O seu corpo está fazendo aquilo. O seu corpo está construindo esse bebê, está fabricando esse bebê. A irmã Caroline está falando, sempre tive dificuldade em determinar meu alvo profissional, porque sempre ouvia das pessoas que eu deveria fazer concurso público. Acabei ficando no nada. Encontrar o nosso lugar, né, é importante para a gente parar de ir pelo que os outros falam, né? E a gente ganhar segurança de construir a nossa trajetória. E aí, voltando aqui no que eu tava falando, quando eu tô gerando um bebê, eu não preciso fazer nada. Ele vai sendo gerado ali dentro. Ele vai sendo construído. E é passivo. É passivo. Você tá ali passiva. O seu corpo tá trabalhando loucamente. Mas você não precisa fazer nada. Você vai gerando. E na hora dele nascer, você precisa deixar ele sair. Você só precisa responder ao seu corpo. E aí tem a dor do parto, né? E essa dor eu nunca tive, infelizmente, queria muito ter sentido essa dor, mas pelas cólicas que eu sinto, eu tenho um vislumbre do que seja essa dor. Na hora do parto tem a dor. E a dor, ela é instrumento para o nascimento. Então, a dor, ela não é algo que ela vem para atrapalhar o parto. A dor vem para agora ele tem que sair. E pensa como que é difícil colocar um bebê para fora.
Quanto esforço existe, e se você não tivesse aquela dor, talvez você falasse assim, não, deixa ele um pouquinho mais aqui, sabe? Não precisa nascer agora, não. Se não tivesse a dor, e se você não quisesse se livrar daquela dor, talvez aquele bebê nunca nascesse. Porque eu sempre quis ter um parto natural, mas o meu maior medo era o momento expulsório. As pessoas, em geral, têm medo da dor. Eu tinha medo da expulsão, sabe? De me machucar. Esse era o meu medo do parto. E por quê? Porque é algo que anatomicamente parece que é impossível um bebê sair da gente, né? Mas o corpo, ele está pronto para aquilo. Em geral, ele está pronto para aquilo, a não ser por alguma disfunção. Mas o normal é que o corpo se abra, não apenas o canal, mas os ossos se movem, o quadril se move para abrir, para que o bebê saia. As cólicas não chegam nem a 10% da dor do parto. Eu queria muito ter sentido essa dor, mas Deus não me deu essa graça. Então, na dor, né? A dor, ela vem para quê? Ela vem para te incentivar a botar aquele bebê para fora. Me diz aí se não faz sentido o meu pensamento assim. Se não tivesse a dor e você tivesse assim que deu o tempo, bateu 9 meses, bateu 40 semanas, agora vai lá e bota esse bebê para fora. Você ia procrastinar, né? Você ia falar assim, não, deixa que amanhã, acho que segunda-feira vai ser um bom dia pra gente ir lá, hoje eu tenho muita coisa, ainda precisa fazer a roupinha dele, ainda precisa dar um jeito no quarto, ainda não arrumei muito bem a mala. A gente ia arranjar desculpa pra não botar aquele bebê pra fora. Mas Deus é sábio e tem a dor. E por causa dessa dor, você é incentivada a expulsar ele, porque o bebê também está fazendo força para sair. Não é só você, o bebê também tem uma participação nesse parto. E agora, essa analogia pega para os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente tem essa dificuldade de esperar o momento de parir, o momento daquilo nascer. E aí, deixa eu exemplificar para você. Eu estava fazendo um propósito de 40 dias buscando respostas do Senhor. Porque Deus me falou assim, Renata, há mudanças a serem feitas. Beleza, Deus. Né? Beleza, Deus. Entendi que há mudanças a serem feitas. Então, vou orar e vou buscar a Deus. E Deus me direcionou a fazer um propósito de 40 dias. E eu comecei a fazer o propósito, fiz o propósito. Só que no meio desses 40 dias, a Brenda é minha ajudante. Ela tá aqui, não me deixa mentir. Eu cheguei, acho que eu devo ter falado para ela umas 5 ideias mirabolantes. Mas para mim mesma, eu tive umas 15 ideias mirabolantes. E que ideias mirabolantes? Buscando construir a resposta. Quando Deus tinha me dado, inclusive, um prazo. Mas eu tinha que me sentir ativa naquilo. Peraí, meu caderno, deixa eu mostrar para vocês aqui. O meu caderno tem várias respostas. Deixa eu mostrar aqui a parte. Opa! Esse aqui é meu caderno de pensamentos. Aí aqui foi quando eu comecei o propósito. Então aqui tem as ideias. Acho que é isso. É tipo assim, criando o roteiro para Deus. Acho que é isso. Acho que é isso. Aí eu pensei assim, preciso estruturar melhor. Aí tem esse plano, esses foram os últimos. Tem esse plano mirabolante. Depois esse plano mirabolante virou esse plano mirabolante. Depois virou esse plano mirabolante aqui. Aí, ontem eu cheguei nesse aqui.
Olha que simples. Olha que simples era o que Deus queria me dar. E hoje, quando eu orei, no último dia do propósito, me veio a última pecinha que faltava. A última. Mas eu tinha necessidade de criar uma resposta para Deus. E trazendo aqui me diz se está fazendo sentido isso para vocês, irmãs, porque eu estou compartilhando minha experiência. E o que eu quero, assim, refletir com você? Por que há essa necessidade de a gente estar fazendo alguma coisa enquanto espera? Por que você, assim como eu, não consegue simplesmente esperar? Esperar. E enquanto eu espero, eu me relaciono. Porque foi o que Deus me mostrou, assim. Eu estava aqui buscando, lendo o Êxodo, né? E aí, no Êxodo, o capítulo 40, que é o último, fala assim, é levantado o tabernáculo. Eu tenho que te passar a última ideia mirabolante que eu ainda não te passei, Brenda. O que eu entendi? No Êxodo, vai construindo o tabernáculo e no 40 levanta o tabernáculo. E aí os últimos versículos falam assim, que... Deixa eu até falar aqui certinho para você. Fala assim, quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. E aí tem um último versículo e acaba o Êxodo. E quando eu entrei nesse propósito, eu pensei assim, o Êxodo é a transição, é a travessia. Só que no Êxodo, eles não atravessam. O Êxodo termina como? O livro aqui, né? Não o Êxodo. O livro de Êxodo termina com eles aprendendo a caminhar. Aprendendo como se faz a travessia. Eu achava que a travessia, né, que Deus queria que eu fizesse, que o êxodo que Deus estava me levando, que o propósito que Deus estava me levando, quando eu comecei há 40 dias de lá atrás, eu imaginei assim, ao final desses 40 dias, eu vou chegar no lugar em que Deus quer que eu esteja. Mas o que Deus me ensinou nesses 40 dias foi que eu preciso aprender a fazer a travessia. E como se faz a travessia? Parando quando a nuvem para, caminhando quando a nuvem caminha. E essa espera é uma espera ativa. Porque não é, eu não sei ainda, beleza, então agora eu vou ficar ali assistindo TV. Isso não é esperar, isso é se distrair. Esperar é o que eu preciso fazer hoje. Tem algo para ser feito hoje? Então eu vou fazer esse algo do hoje, ao invés de ficar criando caminhos mirabolantes para o amanhã. Porque muitas vezes a gente quer saber o que eu faço, Deus, e o que Ele já falou que era para você estar fazendo, você ainda não está. E você está perguntando, Deus, qual é o próximo passo? Mas o último você ainda não deu. O último que Ele falou, você ainda não deu. Tudo que Deus já te pediu para fazer, você está fazendo? Você já está vivendo o que Deus pediu para você viver? Você está orando? Está cuidando da sua família do jeito que Deus pediu? Você está trabalhando do jeito que Deus pediu? Você está vivendo sob os princípios? Porque quando a gente não tem ansiedade sobre o próximo passo. Porque mais importante do que chegar lá, é atravessar com Ele. É fazer essa caminhada com Ele. E quando nós não estamos fazendo essa caminhada com Ele, nós não conseguimos suportar a espera. Porque a espera não é o que eu faço, é como eu a suporto. Como eu suporto o meu momento de espera.
Porque essa espera, ela pode ser uma espera de ansiedade, de medo, de pressa, de angústia, ou pode ser uma espera de ainda não é o tempo e eu estou bem com isso. Entende a diferença? Parece até que é a mesma coisa. As duas coisas são esperar. Mas existe uma espera que gera ansiedade, que gera pressa, que gera assim a sensação de que eu preciso fazer alguma coisa. E sabe o que eu percebi assim? Eu assisti numa live do Terapia Inteligente. É uma irmã que fala de coisas de pensamento sistêmico e coisas assim. E ela tava falando da diferença, e pra mim aquilo assim foi a última gota d'água, porque cada vez que eu aparecia com um plano mirabolante pra Deus, como Deus dizia, não. E eu já tava tão frustrada que eu até falei com a Brenda, eu acho que é pra eu parar. Mas eu não tinha paciência de esperar o último dia. Eu tava falando com a Brenda ontem. Eu acho que é pra eu desistir do meu trabalho, porque Deus não... Tudo que eu apresento pra Deus, Deus diz não. Mas o que Deus estava querendo falar pra mim não é sobre você. Não é você que tem que encontrar a minha resposta. Você tem que esperar eu te dizer a resposta. Não é você que tem a ideia brilhante. Você tem que esperar esse momento do parto. Mas não é que a gente vai ficar olhando pro céu. Eu não tenho como fazer nada, eu enquanto tô gerando, né, a gravidez mesmo. Eu não tenho como fazer nada para aquele bebê crescer mais rápido, ou eu não tenho que ficar preocupada com o cabelinho que ele vai ter, com o pezinho, com... Não. Mas eu posso fazer o quê? Tomar ácido fólico, suplemento de ferro, atividade física, dormir bem, cuidar do quarto do bebê. Tem coisas que eu posso fazer. Mas percebe que nenhuma dessas coisas que eu faço vai fazer o bebê nascer mais rápido. Vai fazer ele crescer de uma maneira específica, do jeito que eu quero, do jeito que eu tô planejando. Não, ele vai crescer do jeito que ele tem que crescer. Ele vai sendo gerado do jeito que ele vai ser gerado. E quando chegar a hora do parto, ele vai nascer do jeito que Deus quis que ele nascesse. Eu não posso fazer nada quanto a isso, mas eu posso fazer outras coisas. Mas o que a gente, ao invés de eu me ocupar, emocionalmente inclusive, daquilo que é minha responsabilidade, eu fico querendo me ocupar daquilo que só Deus pode dizer. Moisés sabia o caminho, mas teve que seguir a nuvem. Exatamente. Eu posso fazer algumas coisas enquanto eu espero, mas eu não posso fazer aquilo que é Deus. E nisso eu tenho que suportar a espera. Porque tem gravidez, eu tive 2 gravidez, né? A gravidez do Isaías, do meu mais velho, foi deliciosa. Foi maravilhosa. Eu engordei 30 quilos, mas eu estava saudável. Eu antes de engravidar, eu era muito ativa fisicamente. Foi uma gravidez muito gostosa até o final. Até eu lá, assim, uma baleia, né? Que tinha dificuldade de me levantar já. Mas foi deliciosa. A do João não foi deliciosa. Porque ele teve um problema de saúde no útero, né? Que foi curado, graças a Deus, pela glória de Deus. Pela graça de Deus. Mas a gravidez não foi deliciosa. Eu parei de contar quando eu cheguei nos 30 quilos, né? Eu engordei muito, eu fiquei muito pesada, era tudo muito difícil. Então tem gravidez que a gente quer que acabe logo. Tem gravidez que a gente curte cada momento. Mas mesmo a que eu quero que acabe logo, eu não tenho nada que eu possa fazer. Vamos lá. Anda, bebê. Desenvolve logo esse pulmão. Vai, o pulmão precisa estar pronto. Não tem. Não posso fazer nada. Eu só posso esperar para que ele nasça no tempo certo, saudável. Eu só posso esperar.
Então, o que faz, qual é a dificuldade que a gente tem às vezes de suportar a espera? Por que a espera se torna algo tão difícil? Porque a gente quer ter o controle sobre tudo, até sobre aquilo que Deus não quer que a gente tenha controle. Por exemplo, Deus queria, porque quando eu comecei o meu propósito, né? E hoje eu já gravei outros vídeos de Êxodo, vou colocar lá, porque porque eu fiquei muito gripada. Eu acho que Deus precisou me colocar doente, assim, permitir que eu ficasse doente, para que eu parasse, porque senão eu teria feito muito mais ideias mirabolantes. E aí, o que eu comecei o propósito? Porque Deus me chamou a atenção assim, para que não, lá em Deuteronômio 9 está escrito, para que você não pense que foi por causa da vossa justiça que entraste na terra, Moisés falando para o povo. E eu entendi que era Deus falando para mim. Não é para você pensar que é porque você é inteligente, que é porque você tem muitas ideias, que é porque você sabe fazer as coisas. Não é sobre isso. E eu tive certeza absoluta nesses últimos dias, porque tudo o que eu tentei criar não ficou bom. E hoje eu acordei sabendo o que fazer. Não foi porque eu me esforcei, foi porque eu estava no lugar que eu precisava estar. Deus, estou aqui. Cumpra em mim conforme a tua palavra. Que era o que eu ia falar da irmã, né, da terapia inteligente. Ela estava comparando a sugestão de Eva com a inspiração do Espírito. Então, sugestão de Eva não, sugestão da serpente a Eva, quando a serpente fala, não foi assim que Deus disse? A serpente sugere que ela faça coisas. A serpente sugere que Eva faça algo. Quando o anjo chega para Maria, o anjo não sugere nada. O anjo afirma: bem-aventuradas sois vós entre as mulheres. E o anjo fala: de você nascerá. E Maria tem um momento ali de humanidade, né? E fala assim: mas como? Se eu não tenho relação com homem? E o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo. E o que Maria fala? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Não existe eu na oração de Maria. Cumpra em mim conforme... É o Senhor que vai fazer em mim. Quando a minha oração sempre era: Senhor, o que eu tenho que fazer? Como que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Eu. E Deus quer ser soberano sobre nossos resultados. E Ele será soberano quando eu souber sair de cena, quando for para eu sair de cena. Quando a nuvem parar e eu conseguir parar. Porque às vezes a nuvem parou e a gente quer continuar andando. Vamos, não. É porque o tempo está passando, minha idade está chegando... E Deus está falando: para, me busca, se ocupe daquilo que é sua responsabilidade. Porque veja, irmã, não sei você, como a ansiedade que vem no nosso coração é por aquilo que a gente não tem como fazer nada. Não tem como resolver. E se não tem como resolver, é com Ele. É com Ele. É com Ele. Não é sobre o que eu sou capaz. Não é sobre o quanto eu me esforcei. Eu estava falando pro meu marido. Porque eu subi, né, aqui, orei. Deus foi gracioso aqui, né, nesse término de propósito. Eu entendi, Deus não é sobre mim. Entendi. Aí desci falando pro meu marido. E eu estava falando com ele: eu não posso nem dizer que foi porque eu me esforcei. Eu busquei. Não. Foi porque Ele quis. E é o que a gente ensina no Disciplinas. Né? No Disciplinas Espirituais. É você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Todo o seu esforço é de estar na posição correta. Não é que não exige esforço. Exige esforço.
de estar no lugar que eu preciso estar, quando eu preciso estar, fazendo o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer. Mas a gente não faz o que precisa ser feito e fica se esforçando, buscando resolver coisas que só Deus pode resolver. Então, para encerrar a live aqui, irmã, o que fazer enquanto estamos esperando? Espere. Aprenda a esperar. Aprenda a discernir quando a nuvem parar. Aprenda a abrir mão daquilo que você não tem como resolver. Tem coisas que eu fiquei quebrando a cabeça nesses 40 dias. E hoje eu acordei e pensei, por que não isso? Nossa, isso é perfeito. Casa com tudo. Entende? É esperar. E qual é o seu esforço? Esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Isso significa o quê? Faça o que você sabe que tem que fazer. Ore. Pratique as disciplinas espirituais. E esteja no lugar que você deseja, que você precisa estar. E abra mão. E isso aí é um movimento interno de descansar em Deus. E aí eu cito de novo Isaías 30:15. Deixa eu abrir aqui para não falar errado. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vós não quisestes. Olha o que Deus fala para o povo. No sossego e na confiança estaria a vossa força. E a gente fica buscando ser forte pela nossa própria força. A gente vai ser forte quando a gente estiver no lugar que Deus quer que a gente esteja. Porque esse lugar é um lugar de dependência. E a gente precisa estar fazendo alguma coisa, mesmo quando espera, porque a gente detesta a sensação de impotência. Mas é justamente isso que somos diante do propósito de Deus, impotentes. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o chamado de hoje aqui, né, é de descansar e esperar. Espere. Aprenda a esperar. E aí, não estou aqui num clamor a favor da procrastinação, a favor da preguiça, a favor de fugir dos seus problemas. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente está fazendo muitas coisas porque a gente está fugindo daquilo que a gente realmente deveria estar fazendo. Então você deveria estar, por exemplo, atendendo clientes. E aí você está estudando, se preparando. Entende? Então é fazer o que precisa fazer. Então vou te dar 2 pontos aqui para ser mais didática. O que fazer enquanto espera? Tome cuidado, vai ser mais de 2, já veio mais um. Tome cuidado para não estar se distraindo. Não se distraia. A distração, ela muitas vezes vem disfarçada de trabalho, disfarçada de esforço. Então não se distraia. Segundo ponto, aprenda a descansar, a simplesmente esperar. E como que você faz isso? Estando no lugar que Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus já pediu para você fazer. Porque o contrário disso é se distrair. Qualquer coisa que você esteja fazendo que não foi o que Deus pediu, você está se distraindo. Então, eu já dei vários exemplos aqui, não vou dar mais, tá? Mas não se distraia. Faça o que Deus quer que você faça. Esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Tá? E como que você faz isso? Assim, qual o pontapé inicial? Pratique as disciplinas espirituais. Em que sentido? Busque a Deus. Busque a Deus.
Se coloque no lugar de dependência. Se coloque nessa posição, sabe? De fazer o que precisa ser feito. E como no caso da gestação de um bebê, não fique se ocupando a sua alma daquilo que você não tem como fazer. Não adianta, você pode ficar pensando, ai, olho azul, olho azul, olho azul, eu tô fazendo um olho azul, fabricando um olho azul, um olho azul, olho azul. Não vai ter olho azul por isso, sabe? Não vai. Então para de se preocupar e de se ocupar de coisas que você não vai resolver, que Deus é que vai resolver e quando Ele quiser resolver e vai ser do jeito que Ele quiser resolver. Então só espera. Enquanto você espera, se ocupe daquilo que você tem que se ocupar. Às vezes a gente não tem tempo de orar e ler a Bíblia. Por quê? Porque está se distraindo. Fazendo coisas que não precisa fazer. E aí não tem tempo para ler a Bíblia. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Tá? Então, irmãs, me diz aí se a live foi bênção para você e o que você leva daqui hoje. Minha garganta tá queimando que eu não trouxe água. E aí, para finalizar, eu quero só incentivar você, que eu escrevi aqui, esqueci de falar, a andar no ritmo da nuvem. É isso que a gente precisa fazer enquanto espera. Andar no ritmo da nuvem. Amém? Espera, né? Amém, Monique. Esperar em Deus. É isso aí. Esperar em Deus, ocupando-se do que é a nossa responsabilidade, né? Essa é a forma que a gente consegue suportar o momento de espera e ser intencional com o nosso tempo e com tudo que a gente faz. Que bom, irmãs, que bom. Amém, Gisele, fico feliz. Que bênção, Verônica. Muito alinhado com o que a gente está conversando na comunidade, né? Descanso, espera, repouso. Que bênção. Então, convido você a compartilhar nos seus stories a live, se foi bênção para você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exato. Essa passagem aqui de Isaías 30:15 fala muito comigo. Né? No descansar estaria a sua força, mas você não quis. Não é nem você não pôde, não deu tempo, você não quis. É uma escolha. E muitas vezes a gente está escolhendo se ocupar quando deveria simplesmente descansar. Amém. Que bênção, queridas. Que a partir de hoje nós, né, consigamos descansar no Senhor, repousar, confiar que Ele sabe as respostas para nós. Amém? Uma boa tarde para vocês, irmãs.